Luyekiwe, he, luyekiwe, he, ayaya kalubundu muna udiaka, kiboko maluta. A ideia deste livro é mostrar a diversidade que existe no mundo científico, quer a nível dos cientistas, mas também das temáticas que eles estudam. Joana Barros, autora do livro Vidas a Descobrir, Mulheres Cientistas do Mundo Lusófono, que acaba de ser publicado e que dá voz a mulheres que dedicam a sua vida à ciência. Para ouvir nesta edição da Tribuna Cultural na BBC. A Associação Viver a Ciência apresentou na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, um livro com reportagens sobre o percurso científico e pessoal de 10 investigadoras de origem lusófona. O livro, coordenado por Joana Barros, surgiu no âmbito do seu pós-doutoramento, inserido nesta associação que foi formada por cientistas e que visa angariar fundos para a investigação e fazer divulgação científica. Ela explica qual o objetivo deste livro. Nós queremos romper com estereótipos que continuam a apresentar os cientistas como normalmente homens e brancos e fechados entre quatro paredes. E estes estereótipos, à partida, parecem inofensivos, mas não são, porque acabam por limitar a percepção das pessoas mais jovens quanto à sua possível participação no mundo científico. Então, diminui a diversidade de atores que fazem ciência e isso pode ser muito prejudicial, porque pessoas que passaram por situações semelhantes, que têm as mesmas origens, acabam por pensar de maneiras muito semelhantes. E o mundo científico seria muito mais enriquecido se tivéssemos pessoas muito diferentes que põem questões diferentes. Porque em ciência uma boa pergunta, costumamos nós dizer, vale tanto ou mais do que uma boa resposta. E por isso nós quisemos mostrar que já há muita diversidade, para dar exemplos de referência aos mais jovens, para eles acreditarem que também podem fazer ciência, e decidimos olhar para o mundo lusófono à procura dessa diversidade e encontramos. Quais foram os maiores desafios que teve que enfrentar para concretizar este projeto? No início foi um grande desafio tentar encontrar cientistas realmente espalhadas pelo mundo lusófono, principalmente em África. E não é porque não haja, porque há, mas ainda não são num grande número e as coisas também não estão muito bem divulgadas. Então nós perguntamos em institutos, perguntamos em embaixadas, falamos com outros cientistas para saber se eles tinham colaborações com cientistas nestes países lusófonos para nos poderem dizer quem eles eram. Qual foi o critério de seleção? O primeiro de todos foi mérito científico, portanto não está ninguém no livro que nós tivéssemos que fazer concessões para os pôr lá. Só para dar um exemplo de uma das cientistas que está na Guiné-Bissau, é guineense, trabalha em Bissau e o trabalho que ela faz é ao nível de qualquer laboratório da Europa ou dos Estados Unidos. Há alguma característica comum entre as cientistas? São mulheres muito corajosas e são mulheres muito persistentes. Elas aproveitaram todas as oportunidades com que se depararam. Tinham um gosto por fazer ciência, eram mulheres muito curiosas e não desistiram enquanto não conseguiram fazer ciência e fazê-la muito bem. E outra característica que também conseguimos encontrar em quase todas elas é que se mantêm muito ligadas às suas origens. Para dar dois exemplos, a professora Alcinda Onuana é uma socióloga, antropóloga moçambicana, que passou por França, por Inglaterra e pelos Estados Unidos, e o assunto que ela estuda é crianças e conflitos armados, um assunto que lhe está muito próximo pelas origens dela em Moçambique. A Maria Jesus Trovoada, que é uma cientista santomense, bióloga, fez a formação dela toda em Portugal e continua agora a trabalhar em Portugal, mas o objeto de estudo dela também é a população santomense. Está a estudar a malária e que fatores genéticos é que podem aumentar a suscetibilidade ou providenciar uma defesa para as pessoas serem infectadas ou não pelo parasita da malária. É preciso uma formação científica para ler este livro ou ele está escrito de uma forma clara? Não, está escrito para o grande público. Este livro é uma colaboração com vários jornalistas também de países lusófonos e todos eles tinham essa diretiva. Poderia ter sido eu, se calhar, a escrever estes textos, mas achei que ficaria uma coisa muito mais rica se conseguisse ter profissionais
a fazê-lo e ainda por cima profissionais que tivessem de alguma maneira ligados à história destas cientistas. Portanto, nós temos, para dar um exemplo, o Rafael Marques, que é um jornalista angolano, fez a entrevista a uma antropóloga moçambicana porque ele próprio também está a estudar antropologia. Agora que o livro foi publicado, quais são as ilações que tira de todo este trabalho? Fico muito, muito satisfeita por saber que, mesmo em contextos educacionais muito complicados, as pessoas que são persistentes e realmente, se forem capazes, um cientista pode estar em qualquer lado. Joana Barros, autora do livro Vidas a Descobrir, Mulheres Cientistas do Mundo Lusófono, em declarações à Tribuna Cultural da BBC. Falei com a cabo-verdiana Fátima Monteiro, uma das cientistas que consta no livro. Perguntei-lhe como é que reagiu ao convite para participar neste projeto. Foi uma agradável surpresa e de imediato aceitei o convite que me foi dirigido pela doutora Joana Barros. O seu percurso passa pela área das ciências políticas, não é assim? Sim, eu começo pelas letras. Fiz um doutoramento em literaturas românicas com ênfase nos estudos portugueses, mas tive sempre uma abordagem política do texto literário. Na fase de pós-doutoramento comecei a trabalhar mais seriamente a partir de abordagens da ciência política. Acha que este livro pode ser uma inspiração para pessoas que estejam a considerar seguir a carreira científica? Eu penso que sim, desmistifica muitos dos mitos e preconceitos à volta da ideia do cientista, que tem percursos de vida absolutamente normais, embora a intensidade de trabalho e de dedicação seja, de facto, na maioria dos casos, para os cientistas, muito superior ao que se exige a outras profissões. E penso que, de facto, o livro também incidir sobre o percurso de vida, aspectos do cotidiano, da vida familiar, serve como um fator de aproximação e de maior identificação entre o leitor e as cientistas que estão no livro retratadas. A investigadora Fátima Monteiro. Por sua vez, a guineense Mabélia Rodrigues, da área da saúde pública, diz ser importante divulgar o trabalho das mulheres cientistas. Eu acho que é muito interessante dar a conhecer, enfim, ao mundo o trabalho que nós mulheres cientistas estamos desenvolvendo nos nossos países. É verdade que não era uma carreira assim muito vulgar e muito ambicionada, digamos, pelos jovens, mas acho que neste momento tem havido mais interesse e acho que o livro precisamente poderá contribuir para a divulgação dos trabalhos que são feitos. Eu acho que o país, sendo um país pobre, sendo um país com muitas prioridades na área da saúde, eu acho que é difícil o próprio país neste momento dar apoio em termos financeiros. Mas em termos de reconhecimento da necessidade da investigação, eu penso que aí sim, aí o país pode contribuir. A guineense Mabélia Rodrigues, uma das cientistas que figuram no livro Vidas a Descobrir, tal como Anabela Leitão, de Angola, que também dá a sua opinião sobre o livro à BBC. Achei a ideia do livro interessante porque dá a conhecer, não só nos países em que as entrevistadas vivem, mas noutros países com realidades semelhantes, aquilo que se fez e que se pode fazer. Muitas vezes é preciso ter uma vontade férrea para prosseguir independentemente das dificuldades. Mas sei que, de facto, há jovens que gostariam de fazer uma carreira de investigação e que preferem fazê-la lá onde as condições já estejam criadas, que é muito mais fácil. As pessoas que realmente vivem em países onde não há condições têm que criar essas condições e, portanto, para além da investigação, têm que fazer muita outra coisa, têm que desbravar caminhos para que essa investigação seja possível. A grande mensagem do livro é que a ciência é possível, apesar da adversidade. E está contente por ter regressado a Angola? Eu estou contente porque, quando acabei o meu doutoramento, pensei em fazer investigação. E ainda estou a fazer isso e tenho uma equipa já a trabalhar comigo. É óbvio que nem tudo é um mar de rosas, mas de facto quando a gente consegue as coisas mais dificilmente, parece que nos são mais queridas. A tenacidade da cientista Anabela Leitão, de Angola, uma das qualidades partilhadas pelas mulheres que participam no livro Vidas a Descobrir, de Joana Barros, uma obra que dá a conhecer diversas trajetórias profissionais de sucesso que abraçam a ciência. E assim termina mais uma edição da Tribuna Cultural da BBC, hoje com produção e apresentação de Lina Vaz.